Bem-vindos ao nosso canal. Se você é fã de histórias que fazem o sangue gelar, prepare-se para mergulhar nos 10 contos de terror mais assustadores da história. Estas narrativas não são apenas histórias comuns, elas são verdadeiras obras-primas do medo, capazes de perturbar até os mais corajosos. Seja você um amante do terror ou alguém em busca de fortes emoções, esses contos vão te levar a um passeio pelo lado mais sombrio da imaginação humana. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos aterrorizantes. Agora, apague as luzes, tranque as portas e vamos adentrar o mundo dos pesadelos literários. Abrindo nossa lista, temos Edgar Allan Poe com A Queda da Casa de Usher. Um conto que mistura horror gótico com uma atmosfera de desespero e decadência. Publicado em 1839, a história segue um homem que visita a casa de seu amigo, Roderick Usher, e descobre que a mansão e seus habitantes estão presos em uma espiral de morte e loucura. A casa de Usher é quase um personagem por si só, simbolizando a decadência e a corrupção da família que a habita. Com seu final cataclísmico, este conto mostra como a conexão entre o humano e o inanimado pode ser fatal. Vamos agora ao segundo lugar, O Corvo, um poema narrativo escrito por Edgar Allan Poe em 1845. Esta obra-prima do terror psicológico mergulha o leitor na mente perturbada de um homem que é visitado por um corvo misterioso, que parece trazer mensagens do além. A repetição da palavra "nunca mais" dita pelo corvo, combinada com a crescente desesperança do protagonista, cria uma atmosfera de horror inescapável. Poe nos envolve em uma espiral de loucura, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se torna cada vez mais tênue. O Corvo é um conto que continua a assombrar gerações, provando que o verdadeiro terror reside na mente humana. Edgar Allan Poe aparece novamente com O Gato Preto, um conto perturbador que explora a culpa, a loucura e a violência. Publicado em 1843, a história segue um homem que, consumido pelo álcool e pela raiva, comete atos brutais contra seu próprio gato. Mas o que parecia ser um simples ato de crueldade se transforma em uma cadeia de eventos macabros, culminando em uma vingança sobrenatural. A narrativa mergulha profundamente nas trevas da psique humana, revelando como a culpa pode corroer a sanidade de alguém. O Gato Preto é um lembrete de que, muitas vezes, o verdadeiro monstro habita dentro de nós. 4. A Casa dos Sete Telhados, Nathaniel Hawthorne. Publicado em 1851, A Casa dos Sete Telhados de Nathaniel Hawthorne é um conto que mistura elementos de terror gótico com uma crítica à sociedade puritana da época. A história se passa em uma antiga mansão que guarda segredos sombrios de gerações passadas. Hawthorne explora temas como culpa, maldição e o peso do passado, criando uma atmosfera de tensão e mistério. A casa em si é um símbolo da decadência e da corrupção moral, e a história nos lembra que o passado nunca está realmente morto. Este conto é uma obra-prima do terror psicológico, onde as verdadeiras assombrações são os pecados dos antepassados. 5. O Grande Deus Pan, Arthur Machen, 1890. Continuando nossa lista, temos O Grande Deus Pan, escrito por Arthur Machen em 1890. Este conto é considerado uma das histórias mais perturbadoras já escritas, explorando temas de decadência, loucura e o sobrenatural. A trama gira em torno de uma experiência científica que libera forças antigas e malignas no mundo. Machen combina o terror cósmico com uma atmosfera de decadência moral, criando uma narrativa que é ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante.
O Grande Deus Pan é um conto que desafia a sanidade e nos faz questionar as fronteiras entre o natural e o sobrenatural. 6. A Mão do Macaco, W. W. Jacobs, 1902. A Mão do Macaco, escrito por W. 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 Jacobs e publicado em 1902, é um conto que explora o desejo humano e as consequências inesperadas de tentar controlar o destino. A história gira em torno de uma relíquia mística que concede 3 desejos ao seu portador. Porém, cada desejo traz consigo uma série de desastres, mostrando que brincar com forças além da compreensão humana pode ser fatal. O conto nos alerta sobre os perigos de desejar aquilo que não se entende e como o terror pode vir na forma de nossos próprios desejos realizados de maneira distorcida. Escrito por H.P. Lovecraft em 1927, A Cor que Caiu do Espaço é uma obra-prima do horror cósmico. O conto narra a história de uma família que sofre as consequências de uma misteriosa substância alienígena que cai em sua propriedade. Lovecraft explora o terror do desconhecido e a insignificância do ser humano diante de forças cósmicas incompreensíveis. A cor mencionada no título não é algo que pode ser descrito em termos humanos, o que aumenta o sentimento de inquietação e medo. Este conto é uma experiência perturbadora que desafia nossa compreensão da realidade e também nos faz pensar sobre o que de fato é verdade ou mentira. O Chamado de Cthulhu, H.P. Lovecraft, 1928. Continuando com Lovecraft, O Chamado de Cthulhu, publicado em 1928, é talvez o conto mais famoso do autor. Aqui, somos apresentados ao mito de Cthulhu, uma entidade cósmica adormecida que aguarda o momento de retornar e trazer a loucura ao mundo. A história é contada através de documentos e relatos que revelam um culto dedicado a essa entidade, criando uma atmosfera de mistério e pavor. Lovecraft constrói uma mitologia rica e aterrorizante que continua a influenciar o gênero do horror até hoje. O conto é uma exploração profunda do medo do desconhecido e da insignificância humana perante o universo. A Sombra sobre Innsmouth, H.P. Lovecraft, 1936. Mais uma vez, H.P. Lovecraft nos leva a um mundo de terror indescritível com A Sombra sobre Innsmouth. Publicado em 1936, o conto segue um jovem que visita a estranha cidade de Innsmouth e descobre segredos horríveis sobre seus habitantes. Lovecraft combina horror cósmico com o medo do degenerado e do desconhecido, criando uma atmosfera opressiva e claustrofóbica. A narrativa revela como a curiosidade pode levar à descoberta de verdades que preferiríamos nunca ter conhecido. A Sombra sobre Innsmouth é um exemplo clássico do terror Lovecraftiano, onde o verdadeiro horror reside no que não pode ser completamente compreendido. A Loteria, Shirley Jackson, 1948. Publicado em 1948, A Loteria de Shirley Jackson é um conto que choca pela sua simplicidade e brutalidade. A história se passa em uma pequena vila onde todos os anos ocorre uma loteria. Porém, o que começa como um evento tradicional acaba revelando uma prática macabra e desumana. Jackson critica a conformidade cega e o poder da tradição, expondo a fragilidade da moralidade humana. A reviravolta final é um soco no estômago que deixa o leitor perturbado e reflexivo. A loteria é uma prova de que o horror nem sempre precisa de monstros sobrenaturais para ser aterrorizante. Encerramento. Esses foram os 10 contos de terror mais assustadores da história. Cada um desses relatos nos leva a explorar os cantos mais sombrios da mente humana e do universo,
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outros fãs de terror. E claro, comente aqui embaixo qual desses contos você considera o mais assustador ou se há outro que você acha que deveria estar nesta lista. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias aterrorizantes para você. Até lá!